Olá, meus queridos alunos da Rede Municipal de Ensino, professor Fernando com você mais uma vez, professor da Escola Municipal Rafael Almeida Magalhães. Quero deixar aqui um grande abraço aos meus colegas de trabalho na escola, ao meu amigo também, colega de trabalho, o professor Birajara, que nessa semana está fazendo essa gravação por ele. Quero convidar você, então, a estarmos repensando nesse material da semana de 28 de setembro até 2 de outubro. Beleza, meus queridos? Vamos nessa então? Meus queridos alunos, aqui na página de número 14, páginas 14, 15 e 16, são as páginas referentes à nossa matemática, vai tratar do assunto menor múltiplo comum, também conhecido como MMC, ok? Então, na leitura do material, você vai ser orientado a escrever múltiplos de alguns números, identificar quais são os múltiplos que aparecem nos dois conjuntos. Para tanto, para otimizar mais a nossa aula aqui, eu criei aqui para você uma outra apresentação e um exemplo bem prático para que possamos estar com a melhor compreensão do conteúdo de hoje. Ok, meus queridos? Então, olha aqui, ó. Vamos lá. Os múltiplos de 6, ou seja, você vai pensar no resultado, nos resultados da tabuada de 6. 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 2 é 12, 6 vezes 3 é 18, 6 vezes 4 é 24, 6 vezes 5 é 30, e assim vai infinitamente, porque o conjunto de múltiplos de um número é um conjunto infinito. Então, os múltiplos de 6 são 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 e segue infinitamente. Você observa que sempre vai pulando de 6 em 6 unidades a partir do zero, porque o zero é múltiplo de qualquer número, ok? Mais um exemplo são os múltiplos de 4. Como o zero é múltiplo de qualquer número, a partir do zero você começa a contar de 4 em 4. Então, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e segue infinitamente. Mais uma vez lembrando, também são os resultados da tabuada de 4. Beleza? Quando você observa o conjunto de múltiplos de 4 e de 6, você vai observar também que aparecem múltiplos comuns. O primeiro que aparece é o 12. O segundo que aparece é o 24. O terceiro que aparece é 36. O quarto múltiplo comum que aparece é o 48. Então você observa claramente que entre 4 e 6, os múltiplos comuns são 12, 24, 36, 48. E alguém pode falar assim, mas professor, e o zero não é múltiplo comum? Sim, correto. O zero é múltiplo comum. Mas vamos sempre considerar os múltiplos comuns diferentes de zero. Ok? Beleza? E desses que eu estou sinalizando para você, o menor é 12. Ok? Então, o menor múltiplo comum entre 4 e 6, ou seja, o MMC entre 4 e 6 é 12. Ok? Qual seria uma outra maneira de identificar esse múltiplo comum, menor múltiplo comum, sem ter que descrever os múltiplos de cada número, né? Porque nesse formato aqui, nós utilizamos apenas para exemplificar para você qual é o menor deles diferente de zero e, consequentemente, os múltiplos comuns subsequentes. Você vai observar que entre 6 e 4, os múltiplos comuns vão pular de 12 em 12. 12, 24, 36, 48. Porém, o menor deles é 12. Ok? Então, uma maneira prática de identificar isso, vou colocar aqui o 4 e 6 um do ladinho do outro, tá? Puxar aqui uma barrinha e vamos começar a dividir por 2. Ou seja, vou dividir em fatores primos. Do lado direito dessa barrinha que você está visualizando aí na sua tela, vou escrever apenas elementos primos que dividem o 4 e o 6, simultaneamente ou apenas um deles. Então, 4 dividido para 2 é 2 e 6 dividido para 2 é 3. Repare que eu ainda tenho o número 2 ali, que é o número par, então posso continuar dividindo por 2. 2 dividido para 2 é 1, 3 dividido para 2 não é uma divisão exata, então você repete o 3. 1 e 3, posso dividir agora por 3. O que vai acontecer? 1 por 3 repete o número 1, porque não vai dividir de maneira exata. Porém, o 3 dividido por 3 dá 1. Você coloca 1 ali embaixo, como fosse a resposta. Beleza? Então, do lado direito, você tem os fatores primos 2, 2 e 3. O que eu vou fazer?
Multiplicando 2 por 3 dá 12. Logo, o menor múltiplo comum entre 4 e 6 é 12. Ok, meus queridos? Essa é a maneira mais prática de identificar menor múltiplo comum entre dois números ou mais. Beleza? Lá no nosso material, ele apresenta umas situações que você vai ter que descrever os múltiplos, tá bom? Na página seguinte, já começa a falar de um exemplo já aplicado, tá? Aqui dois carros partem juntos do ponto inicial do circuito de um autódromo. O carro A dá uma volta no circuito em 20 minutos e o carro B em 25 minutos. Depois de quanto tempo o carro A e o carro B passarão juntos novamente? Então, intervalo do carro A, de 20 em 20 minutos. Intervalo do carro B, a cada 25 minutos. Quais são os múltiplos de 20? Você vai descrever os múltiplos de 20. Quais são os múltiplos de 25? Você vai descrever os múltiplos de 25. E aqui na letra E, MMC entre 20 e 25, ou seja, o menor múltiplo comum entre 20 e 25. Diferente de zero, esse resultado vai ser a resposta da pergunta que ele está fazendo aí. Depois de quanto tempo o carro A e o carro B passarão juntos novamente no ponto inicial do circuito? O exemplo que eu acabei de te mostrar, com múltiplos de 4 e 6, aplica-se essa situação aqui também. A gente poderia falar, poderíamos dar como exemplo carros de corrida em que o percurso é curto, um deles dá a volta em 4 minutos, o outro dá a volta em 6 minutos. Se os dois saírem juntos, ou seja, no instante zero, depois de quantos minutos eles vão se encontrar naquele ponto de partida? Conforme nós acabamos de verificar, o menor múltiplo comum é 12. Então, após 12 minutos, os carros se encontrarão novamente. Vale observar que o carro que dá a volta a cada 6 minutos, ele vai dar 2 voltas para fechar os 12 minutos. O carro que dá a volta em 4 minutos, ele vai ter que dar 3 voltas para fechar o tempo em 12 minutos. Então, um dos carros dá 2 voltas e o outro carro dá 3 voltas, que é o mais rápido. Depois desse número de voltas de cada um, os dois se encontram no ponto de partida. Na página seguinte aqui, na sequência, ele mostra aqui como identificar o MMC, menor múltiplo comum, que eu acabei de mostrar para você também, tá? Você vai utilizar esse método da decomposição em fatores primos para identificar o MMC de cada par de número que ele está colocando aqui, nos itens de A a F da questão 6. E a próxima página já é uma situações de problemas aplicadas com MMC. Apenas a questão 1 que eu vou ler com você. Vovó vai viajar com a turma da melhor idade do bairro. Quantos havia na viagem, sabendo que se podemos contar de 8 em 8 ou de 10 em 10. Ou seja, a quantidade de pessoas que havia nessa viagem é uma quantidade que você pode contar as pessoas de 8 em 8, que vai dar uma divisão exata, uma distribuição exata, e como também pode contar de 10 em 10, também vai dar uma distribuição exata. O que você tem que pensar, meus queridos? Os múltiplos de 8 e os múltiplos de 10. Ok? Múltiplos de 8. 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Múltiplos de 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, se você está atento à minha fala e procurar escrever o que eu estou falando para você, você vai observar que os múltiplos comuns diferentes de 0 são 40, depois vem o 80. Ou seja, a cada contagem de 40, aparece um múltiplo comum entre 8 e 10. Então, o primeiro apareceu o 40, depois é o 80, depois é o 120, e assim segue infinitamente. Tá? Então, quantos havia na viagem se podemos contar de 8 em 8, de 10 em 10? Como a questão não diz que é a menor quantidade possível, estabelece, por exemplo, entre 50 e 100, por exemplo, você vai ter que dizer, haviam 40 pessoas, ou 80 pessoas, ou 120 pessoas. Tá? Mas normalmente considera-se uma quantidade delimitada. Como assim, professor? A menor quantidade possível seria os 40. A questão pode falar entre 50 e 100, sabendo que pode ser contado de 8 em 8 e de 10 em 10, quantos haviam? Bom, entre 50 e 100 só pode ser 80, porque o 40 é o primeiro a aparecer comum. Depois vem o 80, depois vem o 120. Ok, meus queridos?
Veja, reveja esse vídeo quantas vezes necessário, tá ok? Se cuidem, fiquem em casa. Se sair de casa por necessidade, saiam com máscara. Grande abraço e bons estudos!